Alô, você gente boa, aqui Linho Costa mais uma vez para aquele bate-papo esperto. Antes da gente entrar nos detalhes, não esquece de se inscrever no canal no YouTube do Você em Pauta. Se inscreve, compartilha, aciona o sininho. Siga-nos nas nossas redes sociais, tem Você em Pauta 3 no Instagram e no Facebook é Você em Pauta, onde a gente faz uma live todos os dias diretamente da Rádio Jornal, das 10h30 às 12h30. Olha só, eu não poderia deixar de comentar sobre isso aqui. O Idaí. Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Uma resposta dura para quem está hoje sofrendo não só pela Covid-19, não só quem perdeu seus entes queridos, mas nós que estamos enclausurados dentro de casa, sem poder ir para nossos trabalhos e tocar a nossa vida como a gente sempre fez e gostou. É uma falta de respeito, é uma demonstração de que não tem nenhum tipo de planejamento, de que não tem nenhum tipo de noção de nada. Não faz ideia do cargo que tem, não merece o cargo que tem, não merece o apoio restrito ainda da sua base, que circula ali entre 25% e 30% da base eleitoral brasileira, que como ele parece cães raivosos, que são ávidos e precisam o tempo todo estar alimentando uma alcateia. Com quê? Com polêmicas, com coisas ruins o tempo todo. Não sei como é que um ser humano consegue sobreviver com tanto peso negativo em cima dele, não sei. É uma coisa ainda a se estudar. Talvez realmente coisa da psicopatia. Mas não tem como, não tem a liturgia, não sabe, não faz ideia da liturgia do cargo, que uma palavra de conforto de um presidente, numa hora dessa, visitar os locais. A administração ensina isso, o planejamento estratégico ensina isso. Se você quiser resolver o problema, você tem que ir em loco, em foco, descobrir a razão, descobrir o problema e assim ter empatia. É o que falta ao presidente Jair Bolsonaro também, empatia. Empatia com o povo, sobretudo aqueles que não votaram nele. Porque muitas pessoas que votaram nele, inclusive, já estão se arrependendo. Mas, como eu disse, ele continua com aquela base ainda de apoio. O que dá a ele ainda uma sobrevida. Outro assunto que eu quero falar é o seguinte, é sobre, e parabenizar o ministro Alexandre de Moraes por ter vetado, por ter feito uma suspensão da indicação de Ramagem para diretor geral da Polícia Federal. Eu fico me perguntando, a ABIN, que é a agência de inteligência, ela é muito maior, inclusive tem status de ministro. Ou seja, ele vai sair de um status de ministro para ser diretor da Polícia Federal, que é uma coisa menor ao cargo que ele tinha. Ou seja, de uma certa forma, então, ele foi rebaixado. Tudo porque que leva a crer que ele queria que o Ramagem, à frente da diretoria da Polícia Federal, continuasse fazendo o mesmo trabalho de inteligência que ele fazia na ABIN. São coisas totalmente diferentes. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, mostra que vai ter uma carreira muito séria, compenetrada à frente do STF. No mais, é esperar as narrativas ou as oitivas, como o trâmite jurídico fala, a respeito das possíveis provas que o Sérgio Moro possa ter contra o presidente da República. É muito triste o que estamos passando, não queria estar nisso, não queria. É importante que um presidente feche o seu ciclo, conclua o seu ciclo e que nas eleições ele possa ser aprovado ou reprovado. Mas com tanta loucura do presidente Jair Bolsonaro, a gente fica imaginando que essa questão da ABIN, inclusive ele recorreu. Quando ele recorre, porque olha só o que está acontecendo, ele foi orientado a não indicar o Ramagem. Ele indica, o Alexandre de Moraes suspende a indicação. Ele vai e entra com recurso contra a liminar a posição do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Quando ele tenta isso, mesmo sabendo que pode perder, para mim, que fico analisando sempre essas questões do presidente Jair Bolsonaro, tem um efeito prático. O que é que ele quer? Ele quer, em uma outra manifestação antidemocrática como aquela, caso venha a acontecer, que ele possa fazer esse discurso que está tentando, mas as pessoas estão barrando, que o Supremo está barrando o trabalho dele, que o Congresso está fazendo complôs contra ele, ou maquinando, ou maquinando situações de ir contra o presidente, ou planos contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que seja isso. Porque ele sabia, ele foi avisado que a indicação de Ramagem ia dar ruim.
Aí ele faz, automaticamente o Supremo responde e depois ele chega para a sua grande massa e diz: eu não falei, eu estou tentando fazer o melhor, mas eles não me deixam trabalhar. E isso é interessante porque é grave, porque é uma prerrogativa de comunicação, de incitação em massa para que todos sejam contra o Supremo. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso, os dois juntos, já não passam por boas avaliações. Inclusive o silêncio de Maia. Maia já tem, se não me engano, 26 pedidos de impeachment e não bota nenhum na agenda. Por quê? Porque o Congresso não tem esse apoio popular das pessoas e, consequentemente, o presidente é muito nichado nas redes sociais pela milícia digital do presidente Jair Bolsonaro. E nós que sempre fizemos críticas a essa forma toma lá da cá, que sempre foi o Congresso. Forma toma lá da cá, que agora o Centrão entra no governo Bolsonaro, nessa nova política do presidente Jair Bolsonaro. Só o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, tem um orçamento de 50 bilhões de reais. Só o FNDE tem um orçamento de 50 bilhões de reais e é isso que vai retroalimentar o Centrão, esses deputados fisiológicos que usam de clientelismo e assistencialismo para se manter no poder. Ou seja, se nós teríamos na eleição futura uma chance de renovar um pouco mais a Câmara dos Deputados Federais, porque esses deputados sem cargos e sem dinheiro, eles não conseguem retroalimentar o seu sistema. Não conseguindo retroalimentar o seu sistema, ou seja, empregando gente que vira cabo eleitoral, eles teoricamente ficariam mais difíceis de se reeleger. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro entendeu que tem que ter o Congresso do seu lado e tudo aquilo que ele combatia vai por terra. Eu não sei para qual Brasil o presidente Jair Bolsonaro está falando. Numa manifestação, ele faz um discurso dizendo que não vamos negociar. Agora vem e bota como seu grande defensor, como seu grande pavê, como seu grande escudo, o nada mais, nada menos que polêmico ex-deputado federal Roberto Jefferson. Bem-vindo à nova política do presidente Jair Bolsonaro. Você em pauta. Você em pauta.